E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero começar com 3 perguntas para vocês. A vivência da frustração lhe deixa quanto tempo inerte? Você às vezes para pensar sobre como o outro está se sentindo? Você pensa sobre o impacto das suas palavras, das suas ações, na vida das outras pessoas se você estivesse no lugar delas? E aí, tudo bom? Eu sou Adriano, psicólogo, e esse é o canal Contexto Psi. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa lá o seu comentário. Nos vídeos anteriores da série Inteligência Emocional, nós falamos sobre os 5 pilares da inteligência, nós aprofundamos os 2 primeiros pilares, a autoconsciência e a autorregulação, e hoje nós vamos entrar, finalizando essa série, com os outros 3 pilares, a automotivação, empatia e habilidades sociais. Depois que a gente passa por esse processo aí do autoconhecimento, onde a gente entra em contato com as nossas emoções e a maneira como nós lidamos com elas, nós passamos para a segunda etapa, que seria a etapa da autorregulação. Quando a gente consegue controlar um pouquinho ali, quando a gente consegue lidar um pouco mais com as emoções, fazendo com que elas não regulem todos os nossos comportamentos, e nós fazemos também com que elas funcionem a nosso favor. Continuando nesse processo, nós chegamos num ponto muito importante, o pilar chamado automotivação. Automotivação é a gente primeiro pensar, como é que eu lido com as minhas frustrações? As frustrações, elas me bloqueiam, eu fico muito tempo conectado com aquela energia da frustração. Nós não somos criados nessa sociedade para lidar com a frustração. Você é criado só para ter sucesso, Você tem que ser o melhor professor, você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser a melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho. Então, é sempre o melhor que nós temos que ser nessa sociedade, que exige da gente determinados padrões, determinados papéis, que às vezes estão pré-estabelecidos ali antes da gente nascer. E é preciso fazer uma reflexão sobre isso, no sentido de você entrar numa perspectiva crítica sobre quais os papéis que realmente lhe deixam pleno e satisfeito como ser humano. E a automotivação é uma característica muito interessante, porque é até pleonástico falar de automotivação na medida em que a motivação ela é uma energia interna, ela é uma função mental superior que está ali presente e ela é inerente ao ser humano. Vão ter aquelas pessoas que vão ter um alto grau de motivação, vai ter aquelas pessoas que vão ter um baixo grau de motivação. A importância de se entender se você é uma pessoa não motivada ou o que lhe motiva na vida é você conseguir identificar e aprender a responder a determinados estímulos motivacionais de modo mais consciente. Analisar como você toma as suas decisões, se ao tomar as suas decisões, ao construir os seus planos, você consegue chegar até o final, ou você é aquela pessoa que vai, e de repente no meio do caminho você se desmotiva, você não acredita mais que é capaz de concluir aquele projeto. Isso está muito ligado a essa característica da automotivação. Existem processos, obviamente, inconscientes, que nós vamos reagir a esses processos inconscientes. Quando nós experimentamos alguns gatilhos emocionais que, de repente, nos faz lembrar de situações e essas situações acabam bloqueando a gente. Por exemplo, se você sofreu muito bullying na infância e se você passou por situações traumatizantes e algum gatilho emocional ativa essa lembrança, mesmo que seja inconsciente, às vezes a gente nem sabe por que está acontecendo aquilo, esse gatilho pode fazer com que você se desmotive e perca a sua energia, a aplicação dessa energia na construção desses projetos. Então, entender a automotivação é também entender a maneira como nós lidamos com essa frustração. Quanto tempo essa frustração lhe deixa inerte. Seguindo um pouco mais, nós temos um outro pilar, que esse pilar é muito polêmico, Esse pilar é muito complexo. Esse pilar é o pilar da empatia. Empatia. Parece simples a resposta, O que é empatia? Empatia é colocar-se no lugar do outro. É possível? Vamos fazer a reflexão. Para um pouco. Pensa.
É possível eu me colocar no lugar desse outro? Será que é possível? Quando eu me proponho a me colocar no lugar do outro, eu me proponho a viver o que o outro está vivendo. E aí a gente esbarra num grande problema. A vivência seja da felicidade, a vivência seja do sofrimento, da tristeza, da alegria, ela é uma vivência subjetiva. Ela é uma vivência extremamente conectada ao que o sujeito é e como ele percebe essa vivência. Então, falar que empatia é colocar-se no lugar do outro é um grande equívoco. A empatia caminha muito mais no reconhecimento dessas emoções no outro, no entendimento, na sensibilidade para com essa diferença que o outro apresenta diante de mim. Por mais que a minha experiência, por exemplo, eu já vivi uma experiência de luto, e aí eu estou com algum amigo que está vivendo uma experiência de luto, e aí você chega e diz aquela frase que ninguém quer ouvir: eu sei o que você está sentindo. Ah, porque eu vivi uma coisa parecida. Não importa, a sua vivência é a sua vivência. Então, empatia mesmo, colocar em prática essa empatia, é se tornar sensível e aberto à diferença que o outro se apresenta para você. A esse estranho em nós, acolher o estranho do outro. Então, esse momento, a empatia realmente está sendo colocada em prática, porque ela vai revelar a sua capacidade de abertura para a diferença. Isso, na verdade, é a grande prática da empatia. E aí a gente lembra de alguns exemplos. A nossa sociedade é uma sociedade pouco empática, de modo geral, e aí a gente lembra de alguns exemplos aí que aconteceram na mídia, durante a passagem da tocha olímpica no Rio de Janeiro, aconteceu um acidente que envolveu ciclistas e motociclistas, né? E naquele momento dramático, muita gente machucada, de repente vem uma figura e faz uma selfie. Pum! Ele faz uma selfie se colocando ali com um acidente ao fundo. E a gente se pergunta, como assim? O que se passa na cabeça de uma pessoa como essa? Outra figura que ficou muito famosa, né, e virou meme aí na internet, foi uma figura lá do Pernambuco, quando o ex-governador e candidato a presidente faleceu, né, num acidente de avião, o Eduardo Campos. E aí você tem uma pessoa que vai ao velório do Eduardo Campos e, de repente, tira uma selfie com o caixão do Eduardo Campos por trás, né? Naquele momento ali, os familiares em sofrimento pela dor, pela perda, e a pessoa tem o impulso de tirar uma selfie. E a gente fica se perguntando, onde está a empatia dessas pessoas? O respeito pelo outro, o respeito. A empatia também se constitui nesse respeito para com a diferença do outro, o sofrimento do outro. E aí chegamos no terceiro e último pilar: habilidades sociais. Saber se relacionar interpessoalmente. Eita, coisa complicada. Se a gente aprendesse, se tivesse uma fórmula mágica que dissesse como nos relacionar bem, o mundo estava com todos esses problemas resolvidos. Não tínhamos racismo, não tínhamos machismo, não tínhamos LGBTfobia, não tínhamos violência contra a pessoa em situação de rua. Nós tínhamos, né, possibilidade de boas relações. Mas qual é o caminho, né? Talvez, aí vocês ficam perguntando, se não tem fórmula, quais são os caminhos da gente construir boas relações? O caminho a gente já está trilhando aí, nos 5 pilares da inteligência emocional. Mas chegando aqui, precisamos pensar no processo complexo, que parece simples, chamado comunicação. Como é a minha comunicação? Algumas pessoas acham que se comunicar bem é falar bonito, usar palavras eloquentes, que nada. Se comunicar, o primeiro ato da boa comunicação é a escuta qualificada, entender esse outro, chegar próximo desse outro, ter abertura, ver a conexão da habilidade social com a empatia. Então a comunicação, ela se dá sempre num processo de ida e de retorno, de dar e de receber feedback. Esses feedbacks, esse retorno que a gente dá, né, tanto ao outro quanto o outro dá para mim, esse feedback nos dá um parâmetro para a gente analisar se a nossa comunicação ela se processou de maneira adequada. E quais os caminhos para a gente pensar isso, né? Existem alguns fatores que vão prejudicar esse feedback. Alguns fatores tanto da parte de quem oferece o feedback quanto da parte de quem recebe o feedback. Então, da parte de quem oferece, vamos pensar em alguns pontos.
um clima de luta e competição excessiva. No clima de luta e competição excessiva, você faz uma escuta seletiva e acaba selecionando na fala do outro aquilo que pode, de repente, prejudicá-lo. Isso também constitui o que a gente chama de postura negativa. Essa postura negativa, você tem uma pessoa com colocações muito agressivas, às vezes ele tem até uma boa intenção. A ideia que ela quer passar para o outro é interessante, é uma crítica legal, mas a maneira como ela fala é extremamente agressiva, né, e acaba afastando essa escuta que o outro deveria ter para com ela. Outro ponto, julgamentos muito radicais, colocações excessivamente agressivas e sem autenticidade. Então, esses são alguns pontos aí para a gente pensar da parte de quem oferece feedback. Mas da parte de quem recebe feedback, porque a comunicação é sempre esse processo psicossocial, a comunicação da parte de quem recebe feedback também pode ter problemas. Postura excessivamente defensiva. Então, você já vai ouvir alguém já vestido da armadura, né? Com as roupas e as armas de Jorge. Então, você já entra numa conversa totalmente armado para qualquer situação que tiver você atacar, porque você entrou não para uma conversa, mas você entrou para uma guerra. Então, essa postura excessivamente defensiva, ela pode estar relacionada a vários fatores, inclusive fatores de personalidade. Falta de receptividade. Então, uma pessoa que tem uma postura excessivamente defensiva também não tem receptividade. Ela se sente autossuficiente. Pode ser também o caminho da insegurança e da teimosia. Esse excesso de defesa pode ser muita insegurança. Escutar sem ouvir nem processar. Aquela pessoa, não sei se já tiveram aquela impressão de conversar com alguém e parece que o olhar dessa pessoa transpassa você, transpassa o seu corpo. E você está falando e a pessoa não está conseguindo processar, né? Então, isso é muito importante no processo de comunicação, dar e receber feedback. Então, quem está escutando algo, ela está recebendo essa informação e precisa processar. Escutar sem ouvir, sem processar, né? Não partir para uma ação. Então, você tem uma informação importante e o que você faz com ela? É uma pergunta que a gente faz muito em psicoterapia. Quando o paciente chega num ponto importante do processo analítico, nós perguntamos, e aí? O que fazer com essa informação? A informação está ali e a gente precisa trabalhar nela. E aí eu queria dar uma dica de um instrumento muito interessante, desenvolvido pelos americanos, o Joseph Luft e o Harry Egham. Eles desenvolveram uma técnica chamada janela de Johari. Provavelmente algumas pessoas já ouviram falar dessa técnica, mas essa técnica ela nos ajuda a analisar um pouco como é que está o nosso grau de relacionamento, tanto o relacionamento intrapessoal, aquele relacionamento com você mesmo, quanto esse relacionamento com o outro, o relacionamento interpessoal. Então, essa janela de Johari nos dá uma imagem geral de como se processam as nossas relações. Então, como é uma janela, os autores organizaram ela em 4 quadrantes, né? Nós temos o quadrante da chamada área pública, o quadrante da área social, o quadrante da área íntima e o quadrante da área desconhecida. Rapidamente falando sobre esses quadrantes, a área pública são aquelas características que eu conheço sobre mim, os meus hábitos, características do meu comportamento e que o outro também consegue perceber. O outro consegue dizer sobre mim se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa superficial, se eu sou uma pessoa amiga, enfim, ele consegue dizer isso sobre mim e eu também consigo reconhecer essas características nessa fala do outro. Mas existe uma área chamada área social nessa janela. Essa área ela é composta por elementos que as pessoas vão definir como pertencentes a mim, mas que eu não os reconheço. Quando a pessoa chega e diz, nossa, essas suas colocações, nas suas colocações você é sempre muito agressivo. E aí você para e diz assim, eu agressivo? Não, eu não me reconheço nisso não. Isso que você está falando é uma opinião pessoal. Isso não fala de mim. Mas quando o outro sinaliza, e quando esse sinalizar do outro se repete na fala de outras pessoas, é porque existe alguma relação dessa fala com o meu comportamento. Só que eu não consigo ver, porque ele está numa área chamada área social da janela de Johari. Existe uma outra área chamada área íntima. Nossa, essa área é a seguinte. São coisas que você conhece sobre você, mas que você não revela. Os seus segredos mais íntimos, as suas inseguranças, as suas incertezas,
os seus medos, né? Que são às vezes acionados por gatilhos, e o outro que me conhece ali, né, pelo menos superficialmente, ninguém conhece todo mundo, as pessoas por completo, o outro vai dizer: nossa, eu não sabia que você era capaz disso. Não sabia que você tinha essa possibilidade de reação comportamental. Aquela pessoa que sempre se apresenta como muito quietinha, muito tímida, muito calada, muito na dela, e de repente explode e dá um escândalo. Isso é a área íntima, que você não revelava, você sabia que tinha, mas o outro não percebia. E a última área é a área desconhecida, as profundezas do nosso inconsciente. Coisas sobre nós que nem eu sei, nem o outro sabe. É aquele momento que você tem uma reação, depois da reação emocional você para e diz assim: eu não sabia que eu era capaz disso. Então você teve nesse momento uma revelação dessa área desconhecida, que nem você nem o outro conhecia. Então a janela de O'Hare nos dá essa possibilidade da gente compreender um pouco mais sobre esse nosso comportamento. Tem muitas informações na internet sobre, e vocês podem buscar. De repente eu faço até um vídeo depois, aprofundando um pouco mais a janela de O'Hare. E aí, nesse momento, chegamos aí ao fim do nosso vídeo. E eu queria deixar alguns pontos interessantes, porque muita gente fica se perguntando, afinal de contas, para que desenvolver a inteligência emocional? Para que serve a inteligência emocional? E aqui eu vou dar alguns pontos e você vai refletir um pouco sobre a importância de desenvolver a inteligência emocional. Ela nos ajuda a diminuir os níveis de estresse e ansiedade. Opa, que interessante! Vivemos numa sociedade muito estressada, numa sociedade com muitos problemas com o futuro, sem viver o presente, né? Ela diminui as discussões nos relacionamentos, melhora o seu relacionamento interpessoal, aumenta o seu grau de empatia, olhar para o outro de maneira mais empática, ajuda a melhorar o seu equilíbrio emocional, dá mais clareza nos seus objetivos, onde você quer chegar, quando você vai fazer um plano, quando você vai organizar, né, o seu futuro e até o seu presente. Muitas vezes ficamos inebriados pelas emoções e pelos sentimentos. É muito bom, as emoções e os sentimentos é uma dimensão fantástica do ser humano. Mas em alguns momentos a gente precisa trabalhar essas dimensões para não ficar inebriado nesses fatores. Então, melhora a capacidade de você tomar decisões. Isso é fantástico, isso é fundamental. Melhora a administração do tempo e da produtividade. Muitas pessoas têm esse problema, né? Eu não consigo administrar meu tempo. Parece que 24 horas do dia não dá para nada. E eu não consigo dormir. E vem aquele processo todo. Administrar tempo e produtividade. Inteligência emocional ajuda nisso. Aumenta o nível de compromisso com suas metas, né? Você vai desenvolver mais o senso de responsabilidade, essa visão de futuro. Não esse futuro da ansiedade, mas o futuro que você constrói agora, nesse momento. E, enfim, nos ajuda a melhorar nossa autoestima e nossa autoconfiança. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário. Se gostou, dá uma curtida. Se não gostou, comenta aí embaixo. Sugere pra gente temas que a gente possa desenvolver aqui no nosso canal. E ficamos por aqui. Esse é mais um vídeo do Contexto Psi. Obrigado pela atenção.